Olá, seguidores. Nesse eu vou discutir se já está na hora de comprar FOFs e de forma mais aplicada eu vou comentar sobre o FOF da XP, o XP SF11, que já está no yield aqui se aproximando ao de alguns fundos de papel middle risk, né? Aqui no método que estou gravando, falando de 1,17% ao mês. Eu, Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, assim como a maioria de vocês, eu odeio FOFs, tá? É uma classe que deu completamente errado. Gestores usaram e abusaram no passado aqui nas ancoragens de fundos da própria casa, dos amiguinhos. E até 2018, 2019, os grandes financiadores falavam para todo mundo que estava entrando nos imobiliários a começarem por FOFs, né? Mas enfim, acabou que se mostrou uma grande de uma furada que essa classe, mas com desconto as coisas começam a mudar, né? Com desconto que mal tem. Mas enfim, voltando aqui ao tema do vídeo, aqui após esse breve desabafo. Então, como eu disse, eu odeio FOFs, mas essa classe é que costuma mais sofrer quando o mercado está em baixa, que é a situação em que a gente se encontra atualmente, né? O IFIX cedendo bastante aqui, provavelmente por conta da questão eleitoral. Então, apesar de ser um produto horrível, com um duplo desconto, dá para se encarar como um produto, né, que seja para especulação quando tiver alguma melhora do mercado, ou então, caso realmente esteja uma queda bem significativa também para investidores holders, caso queiram travar aqui um carrego elevado, né, um bom dividend yield. O problema é que depois que sobe já não, muitas das vezes já não compensa mais ficar carregando FOF na carteira. Mas enfim, tem vários outros pontos que ainda vou comentar aqui nesse vídeo. Com relação ao momento dos FOFs, olha, acho que ainda não estamos no ponto ideal para se fazer aqui um posicionamento mais forte em FOFs, não, tá? Mas aqui no caso eu comecei a ficar de olho para caso as quedas continuem, aí sim eu posso pensar numa aplicação mais forte aqui nos FOFs. Por exemplo, aqui dentre as minhas principais escolhas em FOFs está KFOF11 da Kinea. No entanto, aqui o fundo chegou a bater R$ 66 lá naquele estresse no início de 2025. Enquanto aqui no Metro Gravando está 77. Então, ainda estamos um pouco distantes aqui daquele momento de maior estresse. Outro FOF tem se mostrado ser de boa qualidade, é o do Banco do Brasil, BFOF11, que também está bem longe daquele momento mais crítico, mas o XPCF parece estar bem mal, tá? Aqui o Google faz deu uma distorcida, né? Enfim, chegou a estar. Naquela época chegou até estar batendo valores menores, 5,50. Mas por enquanto aqui, no Metro Gravando, a gente está falando de XPCF11 na faixa de 5,95. E com o rendimento na casa de 7 centavos, a gente está falando aqui de 1,18% ao mês. Isso daqui já é rendimento acima de fundo de papel high grade, de fundo de papel middle risk. Então já é um yield que começa a ficar mais interessante. No entanto, é importante também verificar se o gestor ele consegue manter esse patamar de rendimento sem a utilização de ganho de capital. Assim, mais um ponto aqui ainda acerca da remuneração de quanto que XPSF11 vem distribuindo. Se vocês olharem aqui o histórico, vocês vão ver que durante algum tempo ele ficou aqui em 2025, chegou pagando que 6 centavos, 6,5 centavos. E esse período aqui de rendimento mais baixo, a XP ela estava vendendo FIIs do prejuízo para dar uma limpada na carteira. Aqui é uma postura bem antiprocotista, né? No momento de baixo do mercado, ele tá nem aí aqui com os rendimentos, estava aproveitando para limpar a carteira. Agora aqui eu vou analisar a DRE de XPCF11 para verificar se esses 7 centavos realmente eles são sustentáveis.
Um detalhe aqui, sustentáveis sem a gestora ficar vendendo coisas no prejuízo, né? Pois bem, verifiquem aqui nesse relatório com dados do acumulado do primeiro semestre de 2026. Notem aqui aqui ó, nessa linha, resultado médio por cota, ou seja, a média do resultado. 7 centavos. A gente pode verificar por aqui também, né? Resultado 18,1 milhões, rendimento distribuído 18,2 milhões. Então, aqui eles não estavam consumindo reserva quando quando estavam fazendo esse pagamento de 7 centavos. E aqui, ó, vamos verificar aqui agora a seguinte linha: ganho de capital com FIIs. Aqui a gente pode notar o seguinte: no primeiro semestre de 2026, teve aqui um ganho de capital de R$ 280 mil, o que é um valor pouco significativo aqui quando a gente compara com o resultado total do fundo, né? Vou fazer aqui as contas. 280 mil dividido pelo resultado, que vai dar apenas 1,54% veio de ganho de capital. Então, nós podemos falar que aqui, pelo menos nessa janela de análise, passou a impressão de que o fundo vem conseguindo gerar esses 7 centavos, mesmo sem um ganho de capital expressivo. Se a gente for olhar aqui um tempo maior, ainda maior, por exemplo, aqui, ó, os últimos 12 meses. Aqui está com uma média de 6,9 centavos, e aqui no ganho de capital, na verdade, estou com prejuízo, né, de menos R$ 114 mil. Como eu disse, eu estava vendendo algumas coisas no prejuízo para para dar uma limpada na carteira, vender alguns lixos aqui para limpar a carteira. Portanto, pode-se dizer que 7 centavos me passaram a impressão de que são realmente sustentáveis. Lembrando que a tendência aqui dos FIIs da carteira é ao longo do tempo eles aumentarem o patamar de rendimento, né? Já que o aluguel, né, vai aumentando, os fundos de tijolos tendem a aumentar o rendimento, apesar de que os FOFs não apresentaram que historicamente esse aumento tão considerável no resultado, né? Até porque foi uma classe de ativos que foi majoritariamente utilizada para fazer ancoragem dos amiguinhos. Mas enfim, tratando aqui sobre mais alguns pontos interessantes em XPCF11. Aqui notem o duplo desconto do fundo. Aqui deixa eu verificar como é que está o desconto da cota patrimonial. Tá aqui com 22% de desconto. Quando a gente considera também o desconto aqui do desconto dos fundos que estão dentro do PCF11, a gente está falando de 48% de desconto patrimonial. Isso aqui a gente está falando de dados até o mês de junho. Como julho, acho que julho foi um mês negativo, né? Muito provavelmente foi negativo. Esse duplo desconto provavelmente ainda está maior ainda, tá? Basicamente é o seguinte, para quem não entender esse conceito de duplo desconto, é como se você fosse pegar aqui o AVP, os ativos que estão dentro do SPCF11, eles valem 9,33 por cota, enquanto a cota SPCF estava 6,30. Dá até para saber aqui qual que é o desconto, o duplo desconto atual, né? Fazer 6 por 9,33, falando de enfim, não sei como é que foi a conta que eles fizeram aqui não, mas tá, o desconto já deve estar ainda mais significativo. Ok, agora aqui vou tratar sobre a carteira de ativos de XP-SF11. Então, aqui em vermelho eu marquei alguns ativos que não me agradam, como por exemplo CPTS11, MXRF, o fundo está sempre caro, esse VVMR nem sei do que é. Aqui amarelo eu marquei alguns fundos de papel muito high grade. Eu já disse várias vezes, FOF, fundo de papel high grade não aguenta duas taxas de administração, acaba que sobra pouco para o cotista quando ele faz esse tipo de alocação. Mas se a gente for verificar aqui, até que não tem tanta bomba assim nesse fundo, né? Mas também dá para notar que tem vários fundos XP. MXRF, XPML, XPLG, XPCI.
que pegar a CPTS tem uma ligação bem próxima com a XP também. Enfim, aqui esse é um fundo que não dá para falar que é de boa qualidade, né? Tá longe disso. Contudo, como eu disse, a questão do desconto acaba que reduz o impacto dessa carteira de baixa qualidade. Aqui também é outro ponto que eu preciso mostrar para vocês. Aqui, ó, a forma de posicionamento primário, 67%. Olha, isso aqui significa o quê? Que eles majoritariamente entraram aqui nas posições via mercado primário, né, via emissão. Ou seja, estão aqui com boa parte dos ativos comprados na cota patrimonial. Com certeza é bem negativo. Ah, agora aqui, alguns alertas que eu preciso dar para vocês. Primeiro, FOF é uma classe que está em extinção, né? Então, existe aqui um risco de incorporação, tá? Risco de incorporação por algum outro ativo da Xpander. Eles não têm hedge fund, talvez eles queiram, não sei, tem um hedge fund tipado, mas existe a possibilidade deles fazerem essa, essa incorporação de um pelo o outro, tá? No entanto, geralmente nessas, nessas operações aqui, de corporação, o FOF ele não tem tanta margem para PDDs ou algo do tipo. Então, geralmente, o FOF não é tão sacaneado assim. Por exemplo, quando teve a incorporação lá de BCFF por BTHF11, o pessoal lá do FOF até que se deu bem, né? Quem se ferrou mesmo foi o hedge fund. Além disso, existe possibilidade da XP voltar com um ciclo de venda no prejuízo. Mas enfim, aqui esse yield de 1,17 para um FOF já começou a despertar o meu interesse, tá? Então, toma muito cuidado porque FOF é muito sensível em queda e pode cair muito mais ainda, tá? Aqui se o mercado entra em pânico, começa a nem olhar mais como é que está a remuneração, só vai vendendo, sabe nem o que está vendendo, pode cair bem mais ainda. Mas enfim, esse aqui que eu tinha para compartilhar com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!